Olá! Hoje nosso papo é sobre a Lei de Imigração do Brasil, a Lei 13.445, de 2017. A gente tem aqui um resumo em vídeo bem direto ao ponto, sabe? Ótimo para quem está estudando para concurso ou só quer entender mesmo como funciona hoje. A ideia é a gente extrair o essencial de como o Brasil lida com a migração agora, que mudou bastante, né? Saiu aquele Estatuto do Estrangeiro antigo. Ok, vamos tentar desvendar isso. Vamos sim. E, olha, é fundamental entender que não foi só uma atualização de texto legal. Foi uma mudança de filosofia mesmo. A gente saiu de uma visão lá de 1980 do Estatuto, muito focada em segurança nacional, para uma abordagem que, assim, coloca os direitos humanos, a igualdade, a inclusão do migrante no centro de tudo. O migrante deixa de ser visto como um problema em potencial, né, e passa a ser alguém com direito. Uhum. E essa mudança fica muito clara logo nos princípios da lei, né? A igualdade de tratamento entre brasileiros e imigrantes, isso por si só já é enorme. E fala em combate à xenofobia, não discriminação, acolhimento humanitário. E o mais concreto, talvez, acesso a serviços, SUS, educação pública, sem aquelas barreiras por causa da nacionalidade. Isso é muito importante. Pois é. O interessante aqui, sabe, é como a lei traz para dentro dela a ideia de universalidade, de indivisibilidade dos direitos humanos. Ou seja, não importa se a pessoa é migrante ou não, aqueles direitos básicos são dela. Ponto. A lei não quer só controlar quem entra e sai, quer, na verdade, garantir um tratamento humano, digno e facilitar a integração dessa pessoa na sociedade. E falando em facilitar, a parte dos vistos também ficou mais, digamos, flexível. O resumo menciona alguns tipos, como o visto de acolhida humanitária, para quem vem de lugar com crise grave, vistos temporários para estudo, trabalho, pesquisa, e o de reunião familiar, que também é super importante. Exato. Essa variedade de vistos, ela não é só para complicar, não. Pelo contrário, ela mostra uma política que quer promover a mobilidade das pessoas e, principalmente, facilitar que elas consigam os documentos. Porque ter o documento em dia é a chave, né? Para conseguir trabalho formal, para acessar outros direitos, para se integrar de verdade. É bem diferente do que era antes. Sim, com certeza. E tem a proteção para grupos mais vulneráveis também, né? A lei cita refugiados, apátridas, vítimas de tráfico. E tem um princípio fundamental aí que é o da não devolução, o tal do non-refoulement. Você pode explicar um pouquinho? Claro, claro. O não-refoulement ele é um pilar do direito internacional dos refugiados e a nossa lei absorveu isso. Basicamente impede que o Brasil mande alguém de volta para um país onde essa pessoa corra risco de vida ou de perseguição. É uma proteção humanitária essencial mesmo. Entendi. E aqueles outros termos? Deportação, expulsão, a fonte diferencia bem, né? O que é cada um. Sim, diferencia. E é bom não misturar. Olha, a deportação acontece se a pessoa está irregular aqui. Entrou sem visto, o visto venceu, mas... Importante, ela pode ser evitada se a pessoa conseguir se regularizar a tempo, né? Já a expulsão é mais grave. É uma punição administrativa para quem cometeu um crime sério aqui no Brasil. E a repatriação, por fim, é o retorno ao país de origem, que geralmente é voluntário. Uhum. Mas essa distinção, por exemplo, entre deportação por irregularidade e expulsão por crime, na prática isso é sempre claro, o material que a gente viu dá alguma ideia dos desafios de aplicar isso no mundo real, porque as situações devem ser complexas, né? O material foca mais no conceito legal, mas você tocou num ponto crucial. Na prática, é claro que exige uma análise cuidadosa de cada caso, direito de defesa garantido, e com certeza existem desafios para que tudo corra de forma justa, respeitando todos os direitos que a própria lei prevê, ainda mais para quem está mais vulnerável. Entendi, faz sentido. Mudando um pouquinho de assunto, e o impacto na educação e na participação social? O acesso à escola é um ponto forte, né? Sim, muito forte. A lei garante que toda criança e adolescente imigrante tem direito à vaga na escola pública no ensino básico. Isso não depende da situação dos documentos dos pais, viu? Isso é fundamental para pensar em integração de longo prazo. A lei também fala em facilitar a validação de diplomas estrangeiros e até em políticas para ensinar português. Legal. E fora a educação, como fica a participação na sociedade? Podem participar de sindicato, manifestação? Podem sim.
A lei garante liberdade de expressão, direito de se associar, inclusive a sindicatos e de participar de manifestações pacíficas. Isso reforça aquela ideia do migrante como parte da comunidade, um membro ativo. A única restrição mais clara, que a fonte até aponta, é na questão político-partidária, né? Se filiar a partido, se candidatar. Isso continua sendo só para brasileiros. Entendi. Então, resumindo a história toda, o que tudo isso significa? Que essa lei 13.445 foi uma modernização e tanto, né? Colocou o Brasil mais alinhado com os direitos humanos e adotou uma visão mais de acolhimento, de integração. Exatamente isso. Foi um avanço importantíssimo, sem dúvida. E aí, bom, talvez fique uma reflexão para a gente, né? A gente tem essa lei que no papel é bem progressista, garante direitos, busca integrar, mas qual é o desafio real para que isso saia do papel e vire prática no dia a dia, sabe? Como que a gente, como sociedade mesmo, consegue superar barreiras como, sei lá, a desconfiança, a xenofobia que ainda existe, para garantir que essa integração aconteça de fato, nas nossas cidades, nas nossas comunidades? Fica aí a questão, né?